Glória a Deus. Paz e graça, igreja. Amém? Tá gostoso aqui dentro, né? Lá fora também tá? Em nome de Jesus, ó. Tá uma benção. Só para crente, né? Vim para a igreja hoje. Aleluia, Jesus. Como está o seu coração? Sabe que olhando para essas crianças aqui em cima, elas foram apresentadas, eu chorei ali embaixo. Nós precisamos orar por essa geração. Nós precisamos orar por essa geração. E quando eu digo que é orar mesmo. Não é só dizer vamos orar. É clamar por eles. Porque se a gente pensa que está difícil para nós, a gente sabe que o Senhor é com eles. Porém, a gente não sabe o que está preparado para o tempo deles. E essa noite eu quero falar um pouquinho a respeito do tempo. A gente fala tanto de tempo, a pastora Alia até falou aqui, dos momentos, só que a gente não percebe as palavras que a gente libera, né? Momento, o que é um momento? Momento é um tempo, é ou não é? Eu quero falar um pouco a respeito do tempo. Quero construir isso no seu coração. E eu quero partir de Mateus 16, versículo 1. O técnico do som. Se tu vê que eu abaixo muito negócio aqui, aí tu diz. Tá bom? Irmão, tem coisa que não dá. Mateus 16 diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Nós sabemos discernir que amanhã vai dar sol, que amanhã vai chover. Eu acho que amanhã vai esfriar. Eu acho que amanhã vai dar calor. Algumas vezes a gente até acerta. Quem nunca? Mas há uma geração que talvez está acertando algumas coisas e errando e pecando outras. E os fariseus e os saduceus agora olham para Jesus e dizem: olha, tu pode dar um sinal para nós? E Jesus, olhando para eles, disse: olha, vocês não terão um sinal, senão o do profeta Jonas. Coisa boa isso aqui. Nossa. Foi tu? Glória a Deus, irmão. Aleluia. É bom para a gripe também, né? De que sinal Jesus estava falando para eles? O sinal do milagre só? Que Deus operou em Nínive? Não, Jesus estava dizendo: ei, vocês são uma geração má e adúltera. Ainda dá tempo de se arrepender. Jesus estava falando do sinal que foi o arrependimento naquele lugar. Não somente dizendo que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim ele também ficaria. Não era só isso.
Mas ele estava dizendo: ei, eu estou dando tempo para vocês se arrepender, porque vocês sabem discernir tempos, dias, estações, mas vocês não discernem o tempo do arrependimento. E o tempo do arrependimento se chama hoje. Mas quando nós falamos em tempo, o que você pensa? O que eu penso? O que é um tempo para você? Quando Moisés, no Salmo 90, no versículo 12, ele pede algo a Deus. Moisés pede, sabe o quê? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Por que será que Moisés fez essa oração? Me ensina, Senhor, ensina o teu povo a contar os dias, para que nós possamos alcançar coração sábios. Olha como é importante nós discernirmos o tempo. Quem não discerne o tempo, não terá um coração sábio. Moisés, ele viveu 40 anos no Egito. Ele achou que ele era tudo, tinha tudo. 40 anos no deserto, para descobrir que não era nada. Agora ele pede: me ensina a viver o restante da minha vida de uma maneira que eu possa ser sábio diante de ti. Ensina eu a ensinar esse povo o caminho da sabedoria, da maturidade. Me ensina a viver todos os dias na tua presença. Era isso. Era isso que Moisés estava pedindo. Alguma vez, gente, está uma batalha. Alguma vez, você orou ao Senhor, para que o Senhor te ensinasse a respeito do tempo? Como assim, pastora? Eu preciso orar para Deus me ensinar a viver na terra? Sim! Porque o viver o nosso tempo na terra vai determinar o nosso tempo na eternidade. Por isso que é tão importante. De repente a gente pensa que nós estamos vivendo já do jeito que Deus quer. Agora eu já sei viver. Neemias, capítulo 9, no versículo 1 ao 9, não precisa jogar na tela, tá? Diz assim: todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedesse o teu bom espírito para os ensinar. Neemias aqui estava fazendo a confissão de pecado. E ele diz: olha, Senhor, o teu bom espírito estava sobre aquele povo. E tu ensinaste aquele povo a forma de se mover, a forma de viver. Agora, se eu perguntar a vocês, será que a coluna de nuvem e o fogo foi somente para alumiar a noite e trazer um refrigério de dia? Você acha que foi só para isso? Não. Não foi. Por que não, pastora? Porque há uma pergunta que de repente você também nunca fez. Você nunca perguntou o porquê que as vestes não envelheciam e os pés deles não inchavam? Quem já fez essa pergunta? Quem já teve resposta? Sabe por que as vestes não se envelheciam e os pés não inchavam? Porque o povo estava vivendo dentro do tempo
tempo de Deus. Eles estavam vivendo na eternidade em Deus naquele período. Como assim, pastora? Quando eu vivo o tempo da eternidade, que é Deus, nada envelhece. Sabe o que envelhece? O nosso tempo. E que tempo é esse? O Cronos. O Cronos envelhece, o Cronos adoece, o Cronos destrói. Só que nós estamos acostumados a nos mover na terra só no tempo Cronos, não no tempo eterno. Vocês poderiam colocar para mim Hebreus 3, versículo 13? É tanto papelzinho aqui. Olha o que diz Hebreus 3, versículo 13. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Esse hoje aí, pode olhar na tua Bíblia, se não está com letra maiúscula. Quem é esse hoje aí? Quem é esse hoje? Jesus, o eterno, o tempo eterno. Me perdoe os teólogos, a teologia nos ensinou o Kairos, mas não nos ensinou o tempo eterno, Aion, eternidade. Nós precisamos aprender a viver no tempo da eternidade, não no Cronos e nem no Kairos. Está comigo? Olha só, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Esse tempo que se chama ali hoje é o tempo eterno. Por que a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso? É hoje. É o tempo de Deus que nós precisamos viver. Estou construindo algo no seu coração, amém? Satanás não quer que você saiba disso. Foi por isso que veste não envelhece. Tudo que está sobre a mão de Deus, no tempo de Deus, no cuidado de Deus, não será destruído. Não. Não faltou nada para aquele povo, porque Deus guiava eles. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Quando a gente lê esse versículo, a gente já pensa: ah, sim, eu sei, Ele vai me exaltar. E quando a gente não entende o tempo eterno, sabe o que a gente diz? Quando será que Deus vai me exaltar? Deus está demorando muito. É por isso que a gente peca na murmuração, quando algo que Deus prometeu não acontece na hora que a gente quer. Porque a gente quer que Deus faça no nosso tempo, não no tempo dele. Porque o Cronos, gente, o Cronos é a cronologia, é a meteorologia, é isso que a gente vive aqui, estamos nessa terra, mas não é Ele que tem que determinar aquilo que eu tenho que viver em Deus. Eu me movo, eu vou para o serviço, amém? Você também vai, você acorda cedo, Cronos, mas não é esse que eu vivo e que você tem que viver. Como faz isso, pastora? Permanecendo sobre a potente mão de Deus. O Cronos come tudo.
Sabe quem é que está ligado a Cronos? Moloque. E o que Moloque faz? Come o quê? A semente. E Cronos come o quê? A semente. Que semente? O tempo. É por isso que nós andamos distraídos. Quando a gente diz, vamos para a Bíblia, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos adorar, o povo, ei, você não percebe que existe um principado que atua no Cronos para roubar o seu tempo. Com quem? Com Deus. O que Satanás roubou de Eva e de Adão no Éden? O que ele roubou? A inocência. Alguém diz mais alguma coisa aí? A viração do dia. Comunhão. Não é assim que a gente diz? E comunhão é o quê? Comunhão é o quê? Tempo. Foi isso que Satanás roubou de Adão e Eva no Éden. A semente da colheita, que é o tempo. E quando Satanás roubou o tempo de Adão e Eva com Deus, agora Adão começou a ter tempo para se esconder atrás de alguma coisa. Ele já não tinha mais tempo com Deus. Eu não sei se você já ouviu isso que eu estou falando, mas é tempo de falar disso. E se você for estudar, existe alguém que atua no Cronos, que também se chama Saturno. É por isso que a gente vive de tela a tela, distração e distração, porque tudo que Satanás está fazendo é roubar o tempo da eternidade entre você e Deus. É por isso que a gente diz, eu não tenho tempo, não dá tempo para nada. Por quê? Porque se você não tiver o tempo com Deus, você não vai ter tempo para nada mesmo. Como assim, pastora? Se fala muito de remir o tempo. Vamos remir o tempo. E vamos remir o tempo. Agora eu queria que me dissesse como é que eu vou remir o tempo. Diz para mim. Como é que a gente vai remir o tempo? Diz para mim como é que tu vai remir um tempo. Não sabe, né? Claro que a gente não sabe. Por quê? Porque quem tem poder para remir o tempo é só Deus. Então, quando eu tenho o meu tempo com Deus, eu estou aqui adorando, eu estou fazendo e estou adorando, eu estou glorificando, eu estou dizendo que Ele é bom. Ei, tudo vai dar tempo, porque o tempo tem o governo do tempo. Você precisa entender isso. O tempo tem o governo do tempo. Antes de haver sol e lua, o tempo eterno já existia. Quem determina o tempo não é sol e lua. Foram colocados como um governo, mas não são o tempo. Está comigo? Chega de Satanás roubar a tua semente da eternidade. Como é que eu vou entender isso, pastora? De remissão de tempo. A gente não prega que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. É isso que Ele faz. Como? Não sei, mas Ele faz. Porque a Bíblia diz que Ele faz. Agora, se eu tenho esse tempo com Ele, quando a gente menos perceber, uau, meu Deus, olha só o que Deus fez. Quando você aprende a andar no tempo de Deus, você descansa de tudo. Sabe por que a gente não colhe? Porque nós estamos sempre
com a colheita, com a semeadura atrasada. A gente perde o tempo. Mateus 6:34. Por que a Bíblia diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã? Por quê? Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia o seu próprio. Agora eu vou ler outro versículo para você. Salmo 19, 1 e 2. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela a outra noite, o conhecimento da outra noite. O que Deus está falando aqui? O dia discursa, o dia fala, o dia presta conta, um dia presta conta com outro dia. Então, se você não adorou hoje, amanhã muito menos. Porque não tem nada que esse dia possa prestar conta diante de Deus. Como assim, pastora? Toda a criação presta conta diante de Deus todos os dias. Só nós que não. Porque tudo que Deus criou é bom. Deixa eu dizer algo para você. Lá no Éden. Não, no Éden não. Lá no princípio. Deus criou todas as coisas. Criou o primeiro dia, foi ou não foi? Abençoou o primeiro dia. Criou o segundo dia. Abençoou o segundo dia. Terceiro dia. Abençoou o terceiro dia. Quarto dia. Abençoou o quarto dia. O quinto dia. Abençoou o quinto dia. O sexto dia. Deus abençoou o sexto dia. Criou o homem. No sétimo dia, o que Deus fez? Abençoou e santificou. Só isso? Não. O único dia da semana que Deus deu um nome foi sábado. Por quê? Deus não disse: hoje eu fiz a segunda-feira, hoje eu fiz a terça-feira, hoje eu fiz a quarta-feira. Não! Quando Ele estabeleceu o sábado, Ele deu o nome para o sábado. Por quê? E por que Ele abençoou e santificou? Porque Ele queria que eu e você aprendesse uma coisa: o santo e o abençoado é o que santifica todos os demais dias da tua vida. Quem é o nosso sábado? Quem é o nosso sábado? Jesus. Então, quando nós estamos vivendo em Cristo, em Jesus, todos os nossos dias são abençoados pelo Santo. Todos os dias da semana, todas as horas, existe uma bênção para mim e para ti. Agora, quando eu não entendo isso, eu amaldiçoo o dia de hoje. Hoje é domingo. É porque esse domingo, isso foi uma porcaria. Sabe o que a segunda-feira vai ser? A mesma porcaria. Porque um dia discursa o outro dia, e uma noite presta o conhecimento a outra noite. Nosso dia começa à meia-noite. O de Deus não. De Deus é tarde, manhã. Nós estamos fora. Você percebe como nós estamos andando num calendário que não é o de Deus? Como a gente vai colher alguma coisa ali? Se a Bíblia diz que era manhã, tarde e manhã, por que às 18 horas, você que está aqui e que não precisa falar muito, porque uma vírgula, para alguém que tem entendimento sabe o que eu vou dizer. Por que sempre às 18 horas, por muitos anos, existe um culto nas rádios que se chama culto mariano? Por quê? Pegou? Não pegou? Porque Satanás, ele sabe quando inicia o dia. Ele sabe a hora de botar a semente. Agora nós não.
A gente fica dormindo. E dia após dia, noite após noite, a gente está sempre semeando na hora errada. Estou jogando semente aí. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus está falando. Deus está dizendo para essa igreja, sabe o quê? Vocês precisam aprender mais acerca do tempo. Tá? Deus quer liberar algo para essa igreja. Sabe a oração que Moisés fez, liderança? Essa oração que vocês têm que fazer, tá? Me ensina a contar os dias para que eu possa ensinar para o povo. Porque quando a gente descobrir algumas coisas, vai nos chocar. Mas nós precisamos ensinar o povo a botar a semente no dia e na hora certa. Chega de Moloque e o Cronos comer a nossa semente. Porque ele come. Como ele come, pastora? Constrói uma casa, por mais linda que ela seja. Coloca os móveis melhor que tem lá dentro. E deixa essa casa fechada 1 ano. Para ver o que o tempo Cronos vai fazer. Vai comer tudo que tu colocou lá dentro. Porque esse é o tempo. Existe um devorador que atua nesse tempo. Eu estou falando de coisas espirituais para vocês. E o Kairos, pastora? O Kairos é o segundo céu. Principado, potestade, dominadores da maldade. Está tudo lá. E a gente pensa que é o tempo de Deus, não é não? Não é. É como se fosse passado, presente e futuro. O diabo roubou o princípio da semeadura. Deus vinha todos os dias ter um tempo com Adão e Eva. Deus está todo dia conosco. Todo dia. E a pergunta é: você tem tempo para Deus? Se não tem, o Cronos está comendo tudo a tua semeadura. Tudo. É só questão de tempo. Por isso que a gente vive fadigado, cansado, desanimado. Toda a frustração está ligada ao tempo. Por nós não conhecermos o tempo eterno. Deus prometeu algo para Abraão. Deus disse: olha, eu vou te dar um filho. O que é filho? Semente. Vou te dar um filho, tá? Foi para falar com a Sara. Sara, tu vai engravidar. Ela ri. Tá bom, né, Jesus? Agora estou aí com quase 100 anos, nada. Mas está tudo certo, Deus. Eu não preciso de ti mesmo. Eu já tenho uma promessa. Vem cá, Agar. Te deita com Abraão. O que Sara fez? É no meu tempo. Eu tenho uma promessa. Então, se Deus prometeu, eu vou fazer. Tudo o que você fizer no seu tempo, você vai se tornar escravo daquilo ali. O Cronos vai acabar. O que Sara fez? Ela desprezou a promessa de Deus. O que ela colheu? Desprezo por Agar. Agar desprezou a sua senhora. O que você planta, você colhe. Por isso que é importante plantar em Deus as coisas e descansar. Amém? Onde você tem gasto o seu tempo? Aonde? É esse tempo ali que está comendo o que tu tem. Em que tempo você está se movendo? Quando a gente começa a estudar algumas coisas, a gente começa a ficar mais esperta em outras. Aqui está uma confusão na igreja de Cristo. Eu acredito em profecia. Só que tem pessoas que não discernem a mão direita da esquerda, Ali. E está profetizando sobre a vida da gente, dizendo: olha, Deus manda te dizer que é o tempo. Dá vontade de dizer: é o tempo de tu discernir qual é a tua esquerda e direita.
Porque tu está mais perdido do que eu e quer profetizar sobre a minha vida. É por isso que daí o que acontece? As frustrações. É porque Deus falou, não aconteceu, o pastor é mentiroso, aquele é mentiroso. Deixa eu ensinar algo para ti. Cada um de nós está vivendo um tempo. Mesmo estando vivendo embaixo do tempo de Deus. É, pastor, assim? Porque tem coisas que eu já plantei e vou colher. Você nem preparou a terra ainda. O outro já está colhendo, já está na outra semeadura, né? E você nem plantou ainda. Então não queira viver o tempo que o outro está vivendo. É aqui que começa a inveja. Ai, porque Deus está levantando ele. Ai, porque eu também quero ir. Vai, quebra a cara. Vai, te frustra. Não, mas se Deus deu para ele, vai dar para mim também. Vai, mas vai andar no tempo dele. Você já viu um bebezinho nascer e sair andando? Não, porque tem o tempo. Tem o tempo de gatinhar, tem o tempo de dar os primeiros passinhos, tem o tempo de dar mais um, tem o tempo de cair, tem o tempo de levantar. Mas sabe por que a gente não entende esse tempo? Porque a gente pensa que o Kairos era o tempo de Deus. E não é. Quando a gente vai estudar um pouquinho o Kairos na mitologia, está relacionado a uma entidade que é veloz, tem velocidade. E segundo essa entidade, o ensinamento é o seguinte: olha, só tens uma oportunidade, não deixa passar. E a gente vê isso demais. Olha, agarra todas as oportunidades. Quem é que dá conta de agarrar toda a oportunidade na vida? Diz para mim. Ninguém. Então quando eu começo a dizer, olha, não deixa passar a oportunidade na tua vida, porque Deus está te dando uma oportunidade, misericórdia. Tu fica desesperado, porque agora, meu Deus, eu deixei passar a oportunidade. Sabe o que é isso? Sabe o que o Kairos faz na gente? Desencadeia na gente ansiedade. É tempo de voar. Voar para onde? A serpente também voava, foi jogada na terra. É tempo de aceleramento. Ô, gente, acelera e pisa. Acelere. Misericórdia. Esses hinos, né? E a gente vai acreditando que é tempo de acelerar. E tu acelere, já está com o acelerador não sei aonde. E essa praga desse carro não sai do lugar, meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estávamos vindo hoje, marcamos na Toro. Viemos. Daqui a pouco a Toro foi perdendo. O Chico disse, Rose, a Toro está perdendo a velocidade. O que era, Chico? Tem uma coisa aí que está estragando, estragou. É uma coisinha ali. Ele já estava assim, ó, perdeu a força. A Toro, imagina. Ele disse, Rose, vamos para casa buscar o sandeiro. Eu disse, claro, vamos de sandeiro. Não era tempo de vir com touro, não. Vem com o sandeirinho bonitinho. Deus fala. Deus está falando o tempo inteiro. No tempo. Agora, se ele dissesse essa porcaria, que adianta ter um carro desse, amanhã ela ia incomodar mais ainda. Porque um dia discurso, outro dia, uma noite presta conta da outra noite. Vai dormir murmurando para ver se amanhã o teu dia não vai ser uma maldição. Aí quer culpar Deus. Você se move no tempo da terra. É Satanás que está levando tu a fazer isso. Porque ele está comendo a adoração. Está comendo a semente da gratidão. Eu só disse, ainda bem que nós saímos cedo, né? Vai dar tempo. Fomos até na casa do irmão tomar café. Acabamos lá. Amém? O que aconteceu quando a Eva deixou Satanás? Gente,
Tudo Satanás copiou Deus, foi ou não foi? Ele não quis ser igual a Deus? Ora, ele também quer ser dono do tempo. Cronos quer dizer Senhor do tempo. É um senhor, é um demônio, é um principado. Então lá no Éden, tudo brotava. Deus disse para Adão o quê? Olha, cultiva, só cultiva. A palavra cultivar tem uma conotação também de adorar. Deus estava dizendo, só adora. Porque quando tu adorar vai brotar. Quando ele deixou Satanás comer. Por isso que quando mordeu, abriu os olhos, meu Deus, cheio de cardos e espinhos. Agora do suor do teu rosto tu vai comer, vai trabalhar. Mas tu vai trabalhar e tu vai me glorificar ainda. Tu vai ter que trabalhar e ter tempo para me adorar. Quando a gente ensina, né, a respeito do Eclesiastes 3, que a gente gosta de pregar isso. Há tempo para todas as coisas. Há um tempo determinado, né, embaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Tem muitos tempos ali. Sabe quantos tempos tem ali? 28 tempos. Nós vamos viver os 28 tempos na nossa vida. Só que a gente não percebe isso. Só que, por que a gente não percebe? Porque o Kairos, ele diz pra gente o quê? Não, tu não pode deixar de aproveitar as oportunidades. Aí quando tu fica ansiosa, tu fica desesperado. Por quê? Não, porque tinha que dar certo. Não. Se passou, não era o meu tempo. E não era o teu. Porque se eu achar que eu tenho que agarrar tudo, essa página de Eclesiastes que eu preciso arrancar da minha Bíblia. Porque tempo de nascer, tempo de morrer, existe um processo. Agora, se eu querer agarrar tudo, não vai dar certo. Então, cuidado com o que você pensa que é. Agar engravidou, achou que agora poderia ser a senhora, né? Agora eu sou a senhora. Não, ela continuava escrava, ainda não era tempo de ser senhora. Algumas pessoas entram em alguma empresa, não, porque eu tenho estudo, né? Eu tenho isso, tenho aquilo, sou melhor do que o cara, sou melhor do que ela. Não, é o meu tempo. Não, quietinha ali. Se fosse, tu já tinha entrado direto no lugar dela. Não é. É porque a gente quer fazer do nosso jeito. Não é o meu tempo de abrir uma igreja. A igreja é tu. Então abre o teu coração e seja igreja mesmo. Deixa Deus trabalhar aí. Aqui entra a inveja. Né, Aline? As pessoas querem o que a gente tem sem plantar, sem ter tempo com Deus. E aí diz, ai, imparte a unção para mim. Que unção? Acha que é só botar a mão e dizer, Jesus, eu estou impartindo. Eu não tenho poder para impartir nada se nem vive com Deus. Eu estou jogando o que Deus me deu fora. Vamos discernir as coisas. Não gasta uma hora em adoração, em oração, e quer o que o outro tem. Aí quando prega um tempo determinado, já nem acredita mais na Bíblia. Não tem que acreditar mais em ti, porque tu não dá uma resposta para aquilo que Deus está falando. Simples. O Evangelho é simples.
Por isso que Jesus, quando falou com os fariseus e saduceus, ele falou que tinha que falar: vocês são uma geração má e adúltera. E ele se retirou. O que querem pensar não interessa, eu estou ensinando, ele estava dizendo. Vocês não querem viver? Eu sou o dia, eu sou a noite, eu sou tudo. Não é isso que vocês pregam? Então vivam eu. Vivam comigo. Vivam para mim. Mas quanto tempo vocês gastam nas telas e não gastam 1 hora comigo, 10 minutos comigo? Ai, o domingo é do Senhor. Gostei muito quando eu vi alguém falar isso. Tá, o domingo é do Senhor, né? Aleluia. 2 horas de culto. Meu Deus, será que não vai acabar esse culto? Oh, ainda é domingo. Tu não disseste que o domingo era do Senhor? Se fosse até meia-noite, é até meia-noite o domingo do Senhor. Então não fala. Porque nós estamos só aqui, ó, no nosso Cronos. Ai, meu Deus, que adoração, que louvor demorado. Ai, eu estou cansado. Por quê? Porque está vivendo o tempo da terra, não o tempo da eternidade. É simples. Você já foi? Eu tenho essa experiência. Que eu prego bastante, né, Ali? Não que eu sou boa, tá? Não. Mas assim, nas escolas de Esther, eu chego a pregar 3 horas e meia. E quando eu termino, elas dizem assim, ó: meu Deus, pastora, a gente nem percebeu que foi tantas horas. Sabe por quê? Porque naquele momento eu estava embaixo, dentro do tempo de Deus. Deus faz. Só que o nosso relógio tem que estar conectado com o relógio dele. Sabe o que o Cronos faz? Leva as pessoas a viver do passado. Se você é aquela pessoa que está vivendo do passado, ainda é, porque eu tinha, porque isso, ai, que saudade do alho, da cebola. Você está lá no Cronos ainda, era um miserável, era um escravo, não tinha nada, Deus dava tudo e ainda não está vivendo o tempo de Deus hoje. Que saudade. Quer ver outro tempo do Cronos? Se você é essa pessoa? O menino, a menina, não cresce nunca, está toda a vida querendo ser menino, toda a vida querendo ser menina, ficou presa lá, na meninice, não cresce, está lá. Jó 27:10. Hoje eu posso ir até meia-noite, aleluia. Dá para dar um glória aí, gente? Você está entendendo o que Jesus está falando? Não é para jogar relógio fora, não, é para ir trabalhar amanhã. Mas fale com Deus. Viva o Cronos, mas viva no eterno primeiro. Nós estamos no mundo ainda. Diz assim: deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso. Essa é a última semana para fazer e invocará a Deus em todo tempo. tempo. Não fique de fora dessa. O perverso, ele não quer nem saber de Deus. Ele nunca vai invocar Deus. Um dos arrependimentos que eu tive na minha vida, quando eu comecei a entender as coisas de Deus, e eu fiz essa oração, eu pedi perdão ao Senhor: Senhor, tu me perdoa pelo tempo que eu vivi longe de ti. Por que eu não te conheci antes? Você nunca pediu perdão para Deus por isso, não? Então tá aí um pecado para você pedir perdão nessa noite, dizer: me perdoa, Jesus. Porque para mim, quanto tempo eu perdi sem conhecer Ele, gente. Que tristeza. Poxa, tanta coisa boa em Deus, nós se acabando lá, achando que aquilo era bom. Efésios 5:15-16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. Olha aqui, porque os dias são maus. Mas os dias são maus para quem só vive na terra.
Agora, para quem vive em Deus, na dependência de Deus, até o dia mau Ele faz ser bom. Ele faz, porque Ele ensina, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos cerca pela direita, pela esquerda, Ele vai na frente, Ele vai atrás, Ele faz, então eu não preciso me preocupar. Sabe o que aconteceu com Marta? Isso aqui eu achei muito legal quando o Senhor falou comigo. Quando Jesus entrou dentro da casa de Marta, sabe por que ela estava ansiosa, desesperada? Porque Marta vivia no Cronos, sufocada pelo Kairos, porque tinha que fazer tudo, né? Ligeiro, ligeiro. E não discerniu que o tempo dela estava dentro da casa dela. Ela tinha 3 tempos para escolher, não escolheu o tempo que era necessário. Cristo. Por isso que também ele disse, olha, Maria escolheu a melhor parte. Que parte? Tempo comigo. Tu, Marta, tu vive no Cronos, tu está enfadada com o Kairos, então, continua assim, Marta. Quando a gente fala ali de João 2, o casamento em Caná da Galileia, é João 2, né, gente? Estão aí comigo, né? A comissão de frente aqui é boa. Né? João 2, vocês já vão pegar no espírito já. Jesus estava num casamento. E de repente Maria chega para Jesus e diz, olha, acabou o vinho. Jesus olha para Maria e diz o quê? Mulher, o que eu tenho contigo? Poxa, mas Jesus foi mal educado com a mãe, né, gente? Mulher. Não, gente, isso era uma expressão de linguagem que era comum para eles, quando eles usavam essa expressão mulher. Mulher, o que eu tenho contigo? E Jesus olha para ela e diz, ainda não é chegada a minha? O que Jesus estava ensinando ali? Tá, mas se não era chegada a hora dele, por que ele transformou a água em vinho? Sabe por quê? Porque não era chegada a hora dele de glorificar o Pai, de morrer e ressuscitar na cruz, de remir os nossos pecados. Jesus estava falando dessa hora. E Maria estava falando de que hora? Do Cronos. Porque Maria sabia que o filho que ela gerou era o Filho de Deus. Maria sabia que Jesus veio para remir, para resgatar. Mas Maria e os discípulos não tinham noção de como iria acontecer, que era a cruz. Maria, sabe o que ela estava dizendo para ele? Quando ela disse, olha, acabou o vinho. Maria estava tentando dizer assim para Jesus, meu filho, chegou a hora de tu se revelar quem tu és. Essa é a oportunidade, meu filho. Revela que tu é filho do Deus Altíssimo. Por isso que ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Ele sabia a hora certa de manifestar quem ele era. Não era no tempo da mãe, não era no tempo dela. Por isso que não é no meu e no teu tempo. Existe um tempo certo. Que oportunidade que ela viu para o filho se manifestar. Não, mãe, não é chegada a minha hora ainda. O milagre eu posso fazer, os sinais eu vou fazer, mas não é chegada a minha hora, não. Agora tem gente que sabe que vai ter um momento certo e não faz nada, nem milagre, faz nada na vida. Eu vou dizer que nem o momento certo vai chegar. Porque enquanto tu espera, caminha. Faz alguma coisa. Te move. Ouça Deus. Por isso que é importante entender os tempos, para você entender e ouvir Deus. Amém? Eu construí isso aqui porque eu quero chegar num outro texto.
Se você quiser ir embora, pode ir. Dá tempo. Estou avisando. Números 22. Vamos lá. Vocês estão aí pensando, né? Meu Deus, que tempo é esse que nunca ouvi isso na minha vida. Não estou falando tempo de frio não, tá? Que isso a Bíblia diz que nós sempre iria ter. Inverno, verão, as estações nunca iam faltar. Números 22. Vamos ler um pouquinho aqui, tá? 1. Vou ler rapidinho. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito, e andava angustiada por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e aos anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite e vos trarei resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filhos de Zippor, e os enviou para que me dissessem: eis que o povo saiu do Egito, cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-me. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrado do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: peço-te que não demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a casa cheia de prata, de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, abaldou a jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado em sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e de outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra esse o pé de Balaão, porque isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com vara. Então o Senhor fez calar a jumenta, a qual disse Balaão: que te fiz eu que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou-lhe a jumenta a Balaão: porventura não sou tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos
de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Eu gosto desse texto. Por quê? Balaão, não vou dizer que era um profeta de Deus, não. Vidente. Balaque ficou com medo do povo de Israel, que estava acampado de frente de Moabe. Esse povo vai destruir nós. Chama Balaão para amaldiçoar esse povo. Balaão está lá em casa dele, na casa dele. O rei de Moabe manda príncipes com preço de encantamento para Balaão. Quando chega lá, Balaão diz: olha, vocês podem ficar aqui essa noite, porque eu vou consultar Deus, e o que Deus falar eu vou fazer. E assim foi. Passaram a noite lá, Balaão consulta o Senhor, e o Senhor diz: tu não vai. Lá eles voltaram de novo para Balaque e disseram: olha, Balaão manda dizer que o Deus dele diz que não é para ele vir. O que Balaque faz? Junta mais príncipes, mais honrados, homens com mais, como é que se diz, poder, com mais influência, e manda para Balaão de novo e diz: olha, diz para ele que eu vou honrar ele no que ele quiser. O que ele quiser eu vou dar. E assim fizeram. Quando chegaram até Balaão, contaram que ele receberia. Balaão disse o quê? Olha, ainda que ele me desse casa, ainda que ele me desse reino, eu não posso. Mas eu rogo a vocês, que vocês fiquem aqui essa noite, que eu vou consultar Deus. Você percebe aqui que o tempo para consultar era um dia e noite? Vieram, dormiram, olha o tempo aqui. Deus já tinha dado uma resposta para Balaão. Agora, na segunda vez, o que Balaão diz? Eu rogo que vocês fiquem. A primeira vez ele não disse, eu rogo. Agora a segunda ele já disse: por favor, vocês podem ficar aqui, que eu vou ver o que Deus diz. Agora eu fico imaginando eles naquela noite. Qual foi a conversa da mesa entre Balaão e os príncipes? De repente os príncipes disseram para Balaão: olha, pensa bem, né? Ora aí a teu Deus. Vai que Deus muda de ideia. Sabe quando a gente quer dar o nosso jeitinho com Deus, Ali? Aí a gente tira o tempo com Deus só para ver se a gente manipula Ele. Oh Deus, eu sei que tu já dissesse não, mas olha bem, Senhor, eu estou precisando tanto de uma casa, ninguém me honra. E assim, né? Olha a oportunidade, Deus. Eu vou te adorar. Eu não vou deixar de te amar. Oh Deus, fala comigo essa noite. Gasta a noite inteira buscando uma resposta que já tem. Deus vem para Balaão e diz: vai. Mas quando Balaão decide ir, a Bíblia diz que a ira de Deus se levanta contra Balaão. Meu Deus, esse Deus é bipolar. Ora diz que é para ir, ora diz que é para ir não ir mais. Quem nunca, né? Hoje está cheio disso. Deus mandou eu ir, daqui a pouco, Deus mandou eu voltar. Não foi Deus que mandou ir. Quantos? A gente, pela misericórdia, abençoa a vida, não a atitude, presta atenção. Eu não estou abençoando, não. Tem coisa que a gente não abençoa, a gente abençoa a vida. Agora o que tem que colher, vai colher. A gente dá um abraço, a gente beija, a gente deixa a porta aberta, né? Tem que deixar. Que depois diz, é que já deu o meu tempo. Aqui que deu. O tempo que você não fechar, o ciclo que você não fechar, você vai repetir. Pode escrever isso aí na tábua do teu coração. O ciclo que tu não fechar, tu vai repetir. Porque em Deus não existe uma nova estação com ciclo aberto.
Não, de Deus não se zomba não. E aí Deus diz assim para Balaão, vai. Aí ele vai todo feliz. Tá, então por que Deus mandou ele ir, pastora? Sabe por quê? Deus não disse que era para ele ir a caminho dos homens. Deus disse, vai, Balaão. Vai. Vai, porque esse é o caminho do teu coração. Você acha que Deus não conhece o caminho do teu coração, não? E o caminho do meu coração? Ele conhece. Eu posso orar a Deus, falar a Deus tudo o que eu quiser, mas Ele sabe o que eu estou pensando. Ele sabe aonde eu quero chegar. Ele sabe o que está me movendo, então vai. E ele foi. E interessante que ele pega a jumenta, pega 2 servos para piorar, né? Que sempre é assim, sempre leva uma renca. Então, né? E vamos embora. Interessante, deixa eu falar aqui. Deus falou que é o meu tempo. Então por que tu tá levando os outros atrás, se é o teu tempo? Vai tu sozinho. Tá comigo? Eu disse que dava tempo de ir embora. Pode ir. E eles estão indo. Estão indo. De repente. O que acontece de repente? A jumenta endoida. E a jumenta entra entre as vinhas. A jumenta vê o anjo do Senhor acampado. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, é o próprio Deus. O anjo do Senhor acampado. A jumenta vê a espada na mão do Senhor. A jumenta vê. E a jumenta, ela começa o quê? Ela vai por dentro de um campo, dentro de uma vinha. Balaão obstinado, porque quem não discerne os tempos se torna uma pessoa obstinada. Deus já tinha dado a resposta, mas ele não queria a resposta de Deus. Eu quero aquela que eu acho que tem que ser. Agora o que acontece? Balaão obstinado espanca a jumenta. A jumenta apanhando, mas ainda enxerga o anjo que está levando ela para outro lugar. E ela vai entre um muro e outro muro. E quando ela entra ali, gente, o que acontece? A jumenta tranca o pé de Balaão. Apanha mais uma vez com vara. Espancando a jumenta. E a jumenta agora, ela vai e olha de novo o anjo do Senhor. E ela vai para um caminho bem estreito e apertado, que não tinha para onde ir. E quando ela se dá naquele caminho, o que a jumenta faz? A jumenta se rende, o profeta não. A jumenta se cai. E quando a jumenta cai, Balaão espanca mais ainda. E Deus abre a boca da jumenta. Ô gente, isso é até engraçado. Olha o que é uma pessoa obstinada. Ela fala às vezes. E a jumenta começa a falar com Balaão. O que é que eu te fiz? Que tu já me espancasse 3 vezes. Sabe o que eu descobri aqui? A jumenta viu, enxergava. A jumenta falava. E a jumenta sabia contar. Três vezes. 3 vezes já. Tu me espancasse. E ela diz para o profeta, para o vidente, né? Por que tu me espancasse? E o profeta, o vidente, o miserável, o obstinado responde, porque tu zombasse de mim.
Eu não sei de que forma aquela mula zombou dele, não sei. Eu acho que ele estava dizendo, porque tu me ferisse. Tu ferisse a minha perna. Eu fui ferido. Estou machucado. Tô dodói. Tá dodói, né? Porque os teus planos estão sendo frustrados por uma mula. Quem é a mula que Deus está usando para falar contigo e tu não está entendendo? E a mula fala, e a mula fala, e a mula vê, e a mula conta, e tu nada. Quem nunca disse assim? É a terceira vez que tu fizesse isso, a quarta não vai acontecer. Quem nunca? É a mula falando contigo e tu não percebe. Mas tu está tão obstinado que tu quer chegar onde tu quer chegar. E Deus usando a mula para dizer, não vai, não vai. Não, mas está me ferindo, está me batendo, está isso. E por que Balaão bateu na mula? Porque era um covarde. Todo covarde que não discerne o tempo de Deus, ele não sabe lidar com as coisas de Deus, ele vai espancar uma mula dentro de casa. Deu tudo errado no meu serviço hoje. A mulher vai ser a mula. Revela, Jesus! Não, tu tá pregando comigo, né, irmã? Brincadeirinha. Eu não sei se ela deu aleluia porque ela é o Balaão ou ela é a mula, não sei. Ou ela pode ser o servo. Porque tinha os servos junto, né? Tava ali, gente. Vocês ajudam nós aqui. Amém? Você já viu como a gente tem a atitude de Balaão? No serviço tem uma graça, muito obrigada. Tá bom, até amanhã, Deus abençoe. Chega em casa, quer essa porcaria? Porque o meu dia não foi bom, cala a boca, não quer falar com ninguém. Covarde, os covardes não vão herdar o reino de Deus. Porque todo covarde vai descontar no inocente. Falando das mulheres, quando elas não podem descontar no marido, tadinho das crianças. Em cima dos filhos. O que a mulinha tem a ver? A mulinha tá, meu Deus, mas por causa dela eu não consigo fluir na vida. Tu não está entendendo não que tu já tem a resposta do não? A mula está vendo Deus e tu não está vendo? A mula está enxergando a espada na mão do Senhor para te matar e quer te livrar? E você continua espancando a mula com vara, porque eu sou autoridade. Às vezes as mulas, ela é na tua empresa. Você está lá pau e pau no jumentinho lá. Que não está dando certo algumas coisas, né? Não, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Não, reúne as tuas mulinhas. Bota Jesus em cima delas e vai orar. Cumpre o chamado. Lá na empresa. Todo empresário que está aqui deveria fazer isso. Antes de você começar a trabalhar, tira 5, 10, 15 minutos dos teus funcionários lá e vamos orar. Vai orar. Não, mas eu tenho 100 funcionários, olha, 15 minutos cada um, quanto que dá? Deixa o Cronos comer, então. Não quer dar para Deus, deixa ele comer. O mais bizarro, gente, é ver uma mula falar. Nós tínhamos um vizinho, o Cronos. Se você quiser ofertar o seu relógio, a gente faz um ato profético. Brincadeirinha. Tem gente que tem até medo quando eu venho pregar aqui, porque eles dizem que, olha, Deus limpa. Mas é para limpar, né?
Onde é que eu estava mesmo? Nós tínhamos um vizinho, né? Nós tínhamos um vizinho. Pela misericórdia eu ganhei ele para Jesus. E ele disse, agora ele decidiu que ele ia viver para Jesus. Ele não ia mais trabalhar. Não, porque chegou meu tempo. É tempo de eu servir Jesus. Então agora eu não preciso mais trabalhar. O que custava trabalhar e servir Jesus? Não, ele estava escravizando, era a mulher. E aí eu dizia, Jorge, tu tem que trabalhar, Jorge. Aí tem outra coisa já por trás, né? Jorge, tu tens que trabalhar, Jorge. Não, eu fui chamado para ser evangelista, aquela coisa toda. Disse, tá bom, Jorge. Um dia ele chegou lá em casa desesperado. Tá bom? Você vai rir. Ele disse, pastora Rose, meu Deus do céu, eu tive uma experiência. Eu disse, meu Deus, tu tá até branco? Disse, não, eu estou branco mesmo, pastora, porque aconteceu uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. Eu estava dormindo 10 horas da manhã. Pastora, eu estava dormindo e eu tenho um galo. E o galo, pastora, veio bem na minha janela. Pastora, e o galo não cantou, ele falou, disse, falou bem capaz. Pastora, ele falou, disse, falou o quê, Jorge? Vai trabalhar! Eu disse, Jorge, o galo falou, meu Deus, gente, estava branco. Ele disse, sim, pastora. O galo disse, vai trabalhar. Eu disse, bom, se a mula falou com Balaão, claro que o galo vai falar com ele também. Gente, a partir dali, ele foi trabalhar. Aonde, pastora? Para nós é estranho, não é? Mas a serpente não falou com a Eva? Cuidado com quem Deus vai usar para falar contigo. Deus está falando. Vai orar. E a mula disse assim para Balaão: porventura não sou a tua jumenta em que toda a vida cavalgaste até hoje? Sabe o que a mula estava ensinando para Balaão? Seu ingrato, até aqui eu servi, né? Agora porque tu tens uma proposta de honra, de carros, cavaleiros, cavalos, não sei o quê, agora tu quer espancar a mula. Então até aqui eu prestei, agora eu não presto mais. Até aqui tudo certo. Até aqui eu fui uma benção. Nós temos que parar de jogar as pessoas fora. Antes de jogar elas fora, já Jesus, pega para ti. Pega para ti, Jesus. Faz a obra. Sou grato. Por isso, sempre que alguém sair, ou sempre que alguém chegar, seja grato. Amém? Porque para você e eu chegarmos até aqui, muitas pessoas Deus usou. Foram boas, foram ruins, mas nós também não fomos aquilo tudo. A gente também teve as nossas partes. A mula estava ensinando ao profeta: tu quer ser usado por Deus? Som do teu coração, profeta. Som do teu coração, marido. Som do teu coração, mulher. Som do teu coração, filho. Seja grato. E a gratidão é difícil, porque quando a gente está ferido, a dor fala mais alto. Né? É mais fácil jogar fora mesmo. Salve e leva, Jesus. Não, Jesus, afia. E os servos só olhando o Balaão, falando com a mula. De repente eu sou a mula nessa noite aqui, falando com alguns Balaão. A gente sabe o que fazer para encerrar. Samuel e Eli. Eli era sacerdote.
Eli ouvia Deus, conhecia a voz de Deus. Ele sabia a hora que Deus falava, o tempo. Samuel era um menino. E Eli disse assim para Samuel: Samuel, quando tu ouvir de novo essa voz, tu diz assim: eis-me aqui, Senhor. Porque é Deus falando contigo, Samuel. Olha só, gente. Não adianta eu dizer que eu sei ouvir Deus. Não adianta dizer que eu conheço a palavra de Deus. Não adianta se eu não obedeço a Deus. Eli era esse cara. Balaão era esse cara. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus. Mas para isso nós precisamos ter intimidade com Deus. Resgatar esse tempo com Deus. Quando a gente fala, sai desse celular, pelo amor de Deus. O que te alimenta é o que vai te sustentar. E o que está te sustentando? Tela? Então coma da tela. E isso é tão interessante, isso é tão importante na minha vida nesses últimos dias. Por quê? Faz 3 semanas que eu perdi o meu pai. Meu pai foi para a eternidade. Quando ele foi para o hospital, eu achei que ele ia voltar. E aí aquela coisa de visita do filho. Até que de repente a minha irmã disse assim: olha, o pai não está nada bem. E justamente naquele dia, eu estava com a casa assim, tudo perna para cima. Sabe aquele dia quando é o último dia que parece que as mulheres estão grávidas? E elas limpam tudo, daqui a pouco elas vão para a maternidade, é assim. E eu estava com aquela casa naquela folia e eu disse: meu Deus, eu preciso ir lá ver o meu pai. Mas como eu vou lá ver meu pai? Se já tem um irmão lá, eu não posso tirar a vez dele. Na hora o Senhor disse assim para mim: mas olha, eu estava atenta com Deus. Em meio a serviço eu estava atenta. O Senhor disse assim para mim: faz a tua carteirinha de pastora. Gente, na hora, liguei para minha filha e disse: tá indo, faz a carteirinha de pastora da mãe. Ela fez a carteirinha de pastora. Gente, eu só fechei a casa, do jeito que estava, o lixo na porta e fui. Mas olha, eu acho que eu ganhei umas 3 multas, porque eu não sei como é que eu fui assim. Eu estava indo. E quando eu cheguei lá, mas olha o que ia dar ouvido para Deus: fechar a casa e ir, porque aquele era o tempo. Meu pai já havia confessado Jesus, mas meu pai tinha que fazer um concerto com Jesus. E quando eu cheguei lá, estava o meu irmão e a minha irmã. E a minha irmã disse: o pai não escuta mais nada. Eu disse: não, mas eu não vim aqui por acaso. E eu cheguei bem pertinho do meu pai e disse: pai, é a Rose que está aqui. Oi, pai, está tudo bem? Amém? Meu pai olha assim e ele diz: amém. Meu pai não tinha mais sentidos, ele não estava mais. Mas ele começou a falar. E eu comecei a dizer: pai, Jesus vai te curar. E ele começou a profetizar. Gente, ele profetizou umas 30 vezes. Eu estou curado em nome de Jesus. Eu estou curado em nome de Jesus. E eu estou curado em nome de Jesus. Ele mesmo falava. Eu estou falando do templo. E naquele dia ali, o meu irmão agradeceu meu pai, fez um concerto com meu pai, a minha irmã também fez. E eu vim embora. No outro dia, meu pai, eu estava em casa, eu disse: meu Deus, Chico, o que falta ainda para o Senhor recolher o pai? Quanto sofrimento. E eu orei: Jesus, o que falta para o meu pai? O que está faltando? E o Senhor falou assim comigo: pede para tua mãe visitar ele e liberar ele. Diz para tua mãe perdoar tudo que ele fez, toda a dor que ele causou, tudo. Na hora liguei para minha irmã. Disse: mana, leva a mãe lá no hospital e pede para a mãe liberar o pai. E assim foi. Olha o tempo, como é precioso. Minha mãe foi, orou lá, liberou ele. Ele não ouvia mais, mas ela liberou. A partir daquele dia, meu pai não abriu mais nada. Meu pai não, nada. Quinta-feira foi.
Na terça-feira, eu fui dormir com meu pai. Não era a minha noite, Allen. Era a noite da minha irmã. E ela disse, eu não posso ir, não tenho tempo, não vou conseguir. Eu disse, tá bom, eu vou. E eu fui. Naquela noite, meu pai partiu comigo lá. Sabe por quê? Porque a gente tem que estar o quê? Atenta ao tempo. Se eu não tivesse ido na quinta, Ali, talvez o meu pai não teria sido salvo. Tempo. Fechei toda a casa e me mandei. Por quê? Porque o Cronos, o serviço, não poderia dizer para mim, agora eu não posso. Agora eu tenho que acabar a minha casa, depois eu vou. Não. Isso é se mover no tempo. Se mova no tempo eterno de Deus. Não se prenda ao Cronos. Não. Deus já te deu a resposta de algumas coisas. Para de ficar orando por isso. Ele já disse não. Acabou. Não é o tempo. Espera. Amém? Que nessa noite o Espírito Santo possa ter trazido ao teu coração esse entendimento de andar no hoje, no agora. Se Deus falou, faz. Se Deus não falou, não faz. Ora. Não adianta ficar sofrendo e batendo mas por causa desse homem eu não fluo, por causa dessa mulher a minha vida não vai, por causa dela isso, por causa deles isso. Não, não tem nada a ver com isso. Eu sei que Deus falou ao teu coração. É tempo de mudar a estação. E eu não estou falando de boca para fora. Quando Deus fala ali em Joel que Ele iria restituir todas as coisas, Deus não estava falando em restituir os frutos, aquela coisa arada, tudo. Não, isso ali vinha como consequência. Mas Joel fala que Ele ia o quê? Restituir o quê? Os anos. Os anos. Essa noite é uma noite de restituição. Para quem está realmente vivendo embaixo da mão poderosa de Deus, da potente mão de Deus. Que tem pessoas aqui que estão vivendo assim, estão ali, e Deus está fazendo. Então está havendo uma transição nessa noite, de semente, de entendimento e de geração. Sabe por que tanta criança, quando eu vi aqui em cima, Deus já está conectando com a outra geração. Já está acontecendo isso. Porque no nosso meio existe uma geração de Eli e Balaão que não estão mais dando uma resposta para Deus. Mas no nosso meio, me perdoe a expressão, jovens, mas já existe as mulas aqui, que estão tentando falar para o pai e para a mãe algumas coisas, e os pais não estão entendendo. E é essa geração que eu quero orar nessa noite, junto com os pais. Eu gostaria de chamar aqui na frente os jovens. A geração de Samuel. A geração que vai ouvir, vai ver e vai obedecer. Porque para essa geração não está sendo fácil. Essa geração está ouvindo muitas vozes.
Todos aqui, por favor, tudo bem na frente. Há uma geração que Satanás está tentando encantar. Olha só, gente, o que é isso? Pode ir mais para lá. Vocês são a geração que vão ouvir e obedecer a Deus. Em nome de Jesus. Só vocês sabem o que vocês vivem, aonde vocês andam. Nós não temos noção. Porque nós não estamos vivendo mais o que eles vivem hoje. Eu queria pedir para os pastores, os profetas me ajudar. Eu queria que vocês ungissem as mãos. E vocês orassem pelos sentidos desses jovens. Todos nós pastores sabemos que quando Satanás, ele quer roubar uma geração, ele perverte a mente. Essa geração, ela está muito cheia de muita informação. Nós sabemos que quando uma ovelha, uma mosca entrava dentro da orelha dela, ela ficava quase louca. Os pastores vinham e botavam o óleo, deitavam o óleo nos ouvidos daquela ovelha. E eu gostaria que vocês realmente falassem para Jesus: Jesus, eu quero ser essa geração que eu vou ouvir, eu vou ver e eu vou obedecer. Não só de ouvir falar. É chegada a hora de vocês. Sim, vocês podem começar a orar.